Hoje vamos falar do Relay do Material Design. Ele é uma ferramenta para converter componentes do Figma para Compose. Um dos problemas que existe ao desenvolver aplicativos é o protótipo ficar diferente do produto final. Essa é uma das propostas que a ferramenta da Google tem para resolver. Ela funciona da seguinte maneira: criamos um componente no Figma, como na imagem aqui, e definimos os campos de status para cada um dos itens do componente, por exemplo, título, imagem e data, que são os status que tem nesse componente que vão ser alterados. Uma vez que usamos a ferramenta, ela consegue converter os componentes do Figma para funções em Jetpack Compose. Podemos assim então importar esse componente que está na tela em uma função do Jetpack Compose. Podemos ter então diversos componentes sendo importados em um único projeto. Isso vai trazer dois grandes benefícios para o projeto. O primeiro deles, como falado anteriormente, é a alta fidelidade, uma vez que o tamanho da fonte, as cores, outras status, propriedades, vão ser as mesmas que foram definidas no Figma. E o segundo é o menos trabalho, uma vez que a gente não precisa escrever o código desses componentes, pois eles vão ser escritos pela própria ferramenta. E a questão também da manutenção. Uma vez atualizada no Figma, em um simples clique a gente consegue baixar um novo Figma dentro do nosso Android Studio para ele atualizar também. Ao decorrer do vídeo vamos ver em prática como utilizar essa ferramenta. Primeiramente, como instalar no Figma, construir nosso componente no Figma, instalar ela no Android Studio, utilizar o nosso componente criado anteriormente e atualizar o nosso componente. Bom, para utilizarmos o plugin, primeiramente a gente precisa criar o componente que a gente vai importar. Então, vou criar um componente aqui rapidinho. Bom, com o componente já criado, a gente agora vai utilizar o plugin. Então, vamos clicar no ícone do Figma, vir em plugins e buscar o plugin. Colocar para executar ele. Aqui a gente vai selecionar nas camadas a camada do componente, colocar criar. E agora a gente vai selecionar todas as propriedades listável. Então, a primeira delas é o texto. Seleciono o texto aqui então e vou adicionar um novo parâmetro. Eu poderia editar, por exemplo, a cor, ter um evento de clique, mas eu vou ter só um edit de texto. Então, seleciono aqui. Também vou ter um evento de clique aqui, então seleciono todo o componente e vou colocar o evento de clique sobre o componente. E vou chamar de onClick. Com isso feito, a gente tem o nosso componente configurável para ser exportado lá dentro do Android Studio. Mas antes a gente vai precisar de uma chave de autenticação do Figma. Então a gente vai lá na página de perfil, vai em configurações, onde está Personal Access Token, a gente vai gerar um novo. Então eu vou colocar o nome desse token como Android Studio. E vou dar Enter. A gente vai pegar essa chave que a gente vai ser preciso para o próximo passo. Vamos então agora criar um novo projeto em Jetpack. Dentro do Android Studio, a gente vai acessar as configurações e na tab Plugins, e a gente vai pesquisar
o plugin também. Vou colocar para instalar ele aqui. Vai ser preciso reiniciar o Android Studio, então vou clicar para iniciar. Depois de reiniciado, vamos configurar o Gradle. Então, no nível de aplicação global, a gente vai colocar o plugin, especificando a versão também. E no nível de aplicação do módulo, a gente vai colocar o plugin de novo, só que não vamos especificar a versão, porque ela já foi declarada no Gradle anterior. E vou colocar para sincronizar os pacotes do Gradle. Enquanto isso, a gente pode configurar aqui em ferramentas a nossa chave de autenticação do Figma. Vou pegar aqui no bloco a chave que eu copiei anteriormente. A gente também vai clicar em File, New, importar o Y. E aqui vai perguntar o URL. A URL do nosso Figma. E colocar aqui a URL do Figma. Clicar Next. Ele vai baixar o Figma. Ele encontrou um componente naquele Figma. Encontrou as propriedades, aqui descreve que é título do tipo texto. Aqui tem o nosso evento de clique. E eu vou clicar continuar. Vou colocar aqui para instalar a nossa aplicação, para fazer os builds e tudo. Após terminar o build, a gente pode ver aqui que um novo módulo apareceu. E dentro dele há código nativo do Jetpack Compose, com o nosso componente que estava lá no Figma. E há também uma pasta UI, onde contém todas as configurações que são necessárias para gerar esse componente durante a build. Então a gente vai colocar agora esse componente na nossa aplicação. E vamos colocar para executar a aplicação novamente. Como podemos notar, o mesmo componente que a gente criou no Figma, a gente conseguiu utilizar dentro da nossa aplicação em Jetpack Compose, sem escrever uma linha sequer desse componente, apenas instanciando ele na nossa tela. Para atualizar o componente é bem simples. Voltamos lá no Figma. Vamos alterar, por exemplo, o tamanho das coisas. Fiz uma alteração de tamanho. O Figma já salva automaticamente. A gente vai voltar para o Android Studio. Para atualizar o Figma, a gente vem aqui na pasta do UI. E a última opção é para atualizar o Figma. Mas essa opção não funciona corretamente no Windows. Deve funcionar no Mac e no Linux. Então no Windows a gente precisa fazer de uma outra maneira. A gente vai primeiramente limpar o projeto. A gente vai deletar a pasta de configurações do Figma. E a gente vai importar ele novamente. Colocar para buildar novamente o aplicativo. E as alterações foram aplicadas. Os ícones são mais grandes, como a gente tinha feito anteriormente no Figma, como também o tamanho do texto. E por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo.